Fala galera, como vai? Tudo em paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do For Friends. A gente está dando hoje continuidade ao treinamento para mestre, como prometido, uma aula por semana. Hoje a gente vai tratar da aula Construção de Cenários, dos tópicos mais importantes para você se tornar um mestre de RPG, que é saber como lidar com os diferentes tipos de cenários, quais são eles, o que envolve cada um deles. Hoje essa aula está um pouco mais curtinha, a gente está tentando deixar as aulas mais dinâmicas possível, mas enfim, isso é um treinamento, então não tem como deixar a coisa muito enxuta também. Bom pessoal, vocês vão hoje ver vários assuntos a respeito de construção de cenários, sobre o que é um cenário detalhado, o que é um cenário simples, uma versão ampla, os tipos de temáticas. E outra coisa também que a gente deu uma melhorada foi com relação ao local da gravação, que o primeiro local tinha muito barulho, tinham muitas distrações externas. Então a gente veio para o nosso estúdio definitivo aqui do For Friends e eu acho que o resultado ficou bem legal. Eu espero que vocês curtam, dê o seu joinha aí no canal, ative as notificações e vamos pro vídeo. Solta a vinheta, faça amigos, joga RPG. Fala galera, boa noite. Esse é mais um vídeo do treinamento do RPG For Friends para mestres. Sejam muito bem-vindos todos que estão acompanhando aí no nosso canal do YouTube. Quero agradecer a presença de todos os nossos amigos. O Lucas, ele ia vir desde o início, mas não deu para vir na primeira aula. A Jamília agora prestigiando também. O Flávio, ele veio fazendo cosplay de advogado agora. E vamos começar a segunda aula do treinamento para mestres. Hoje, gente, a gente vai tratar de construção de cenários. Eu mudei um pouco o conteúdo programático, mudei um pouco a sequência, que eu queria ir por ordem crescente de fatores quando você pretende montar uma mesa de RPG. A primeira aula foi os primeiros passos, a gente discutiu várias coisas. Eu entendo que uma das coisas mais iniciais quando você começa uma mesa de RPG é você construir um mundo, um cenário, um pano de fundo, uma plataforma a qual vai ser usada para você inserir os seus jogadores. Você vai trabalhar num mundo medieval, uma plataforma futurista, de horror gótico ou steampunk. Precisamos de um pano de fundo, é isso que vamos tratar hoje. Construção de cenários. O objetivo de hoje vai ser instruir, dar dicas e tirar dúvidas sobre os principais pontos para você criar cenários fantásticos e envolventes. Pergunta, o que é um cenário de RPG para vocês? Todo mundo aqui, no mínimo, joga RPG, né? E para os nossos telespectadores aí que estão assistindo o vídeo, acompanhando, que talvez nem saibam ao certo o que é o RPG e o que rola, muito menos o que é um cenário. Yasmin, o que é um cenário de RPG para você? Não só o lugar, mas a época e os fatores históricos que acontecem, que estão se passando. Harrison, com o que tu te preocuparia se você tivesse que hoje construir um cenário de RPG para uma mesa daqui a 2 dias? Independente de ser medieval, steampunk, horror, eu geralmente utilizo o cenário do Tormenta. Eu leio ele bastante, acompanho ele há bastante tempo, conheço bastante cada parte do reino dele. Qualquer ponto que qualquer jogador quiser seguir, eu conheço. Então, o cenário ele é importante, o mestre ter domínio dele. Independente de ele ser um cenário que ele usa ou um cenário que ele crie. Ele tem que ter o conhecimento total do cenário. Então, se você for usar um cenário pronto, então conheça o cenário. Se for criar um cenário, qual é aquela base que os jogadores vão utilizar e usar aquilo como tabu? Como assim, se é um cenário que você quer moderno, então se de repente você utilizar magia, o jogador tem que estar ciente para que ele não seja pego de surpresa. O cenário tem que ser de acordo com aquilo que o jogador quer jogar. Lucas, tu tá trabalhando num cenário próprio, né? Sim. Novo, né? Eu estou criando um cenário, mas na verdade seria mais na década de 70, 80 mais ou menos, talvez mais para trás, de terror. O cenário, ele é o pano de fundo, é o ambiente onde a história vai ser desenvolvida. Ele é composto não apenas pelos componentes visuais, mas também por toda a teia de acontecimentos, fatos, motivações de NPCs
e jogadores. Quando você pensar em construir um cenário de RPG, não pense só nas características estéticas. O cenário de RPG, ele envolve muito mais do que isso. Você precisa construir uma teia de acontecimentos, uma trama. Tudo envolve um enredo principal, um núcleo principal. Vou usar o exemplo de Tormenta, que o Harrison falou. Tormenta, o enredo principal é o fenômeno da tormenta, né? Tudo gira em torno daquilo que é o mal que está ali à espreita em lugares distantes, por enquanto, de grandes densidades populacionais, né, ali, mas que a qualquer momento ele pode chegar e destruir tudo. E a maioria das pessoas só sabem rumores e boatos do que acontece. Já existe um pano de fundo, existe um núcleo principal. Então é sempre importante isso, você, quando construir seu cenário, você pensar nesse núcleo. A história, a trama, o enredo daquele cenário vai girar em torno do quê? Não, se você deixar uma coisa muito solta, não vai fazer sentido. Existem vários tipos de cenário, né? Fantasia medieval, futurista, horror gótico, steampunk e muitos mais. Então o cenário você vai ter que escolher primeiro, qual é a pegada dele? Futurista? É fantasia medieval? Você precisa dar um rumo aí pro teu cenário. O cenário ele precisa ter uma raiz, algo que dê origem e importância para os fatos e aventuras que irão ser jogados. Esse enredo inicial é o que dá base para a trama principal. Eu estava lendo uma vez sobre o Monte Cook, né, que era um dos designers do Dungeons & Dragons, e ele teve uma ideia muito doida. E eu tinha muita vontade de fazer isso, começar um cenário justamente assim. O mundo foi criado e os meus jogadores são os caras que estão participando da primeira era daquele mundo, que era isso que ele fez com os cenários dele. Então você coloca os teus jogadores para serem as lendas das pessoas do futuro do cenário. Porque é muito doido começar a pensar um cenário. Você tem duas formas de pensar, né? Vamos começar, eu vou bolar um reino, vou bolar um rei e vou inventando o resto conforme vai acontecendo. Isso é uma forma de pensar. Sim. Eu não consigo pensar assim, eu fico pensando, como é que esse mundo foi criado? Quem foi que criou esse mundo? Como é que ele se formou? Quem são os seres primordiais? Tem um Cthulhu ali esperando. Ali. Tem uma Tiamat enterrada. O que tem ali que tá do início daquele mundo? Então uma coisa que eu quero fazer com os jogadores é isso. Não, a gente vai começar o mundo aqui no início, na primeira era. Vai ter a primeira campanha e depois pula para 200 anos no futuro, em que os personagens de vocês daquela primeira campanha são as lendas dos personagens que vocês vão montar no futuro. E você vai construindo o mundo conforme ele vai avançando. Isso eu acho que seria muito bacana. Isso já é um enredo, já é meio que o objetivo do jogador quando entram naquilo dali. Um outro exemplo que eu boto assim, por exemplo, Vampiro à Máscara. Qual é o plano de fundo do Vampiro à Máscara? A máscara, a jihad, aquele mal o tempo todo à espreita da profecia da guerrena se concretizar ou não. Um outro, Caverna do Dragão, todo mundo conhece. Qual é o núcleo da coisa toda? Voltar pra casa, velho. Voltar pra aquele maldito parque de diversão, cara. Então tudo tem um núcleo. Todo jogador começa a jogar o RPG no cenário e, querendo ou não, ele quer zerar, velho, o cenário. Ele quer zerar o joguinho. Não importa se é uma campanha, não importa se é uma aventura one shot, que você acaba com tudo e descobre tudo numa sessão só. Eu montei esse treinamento, gente, em ordem crescente de fatores. Cenário de temática ampla. O cenário de temática ampla é aquele que lhe dá mais liberdade ao narrador sobre os temas de aventura de narrativa. Basicamente, ele permite que o narrador utilize com liberdade de assuntos assim, personagens, temas nas aventuras. Ele literalmente deixa a criatividade dele fluir. Por exemplo, a temática ampla, ela não te dá um limite. Os jogadores, eles podem ser literalmente o que eles quiserem. Quando você fala fantasia medieval, gente, existe uma pancada de coisas que podem vir com fantasia medieval. Tu pode restringir aquilo a ser um Caverna do Dragão. É aquela coisa simples que só tem aqueles protagonistas, você não conhece mais quase nada. Ou você pode pegar um cenário como Tormenta, que tem várias cidades, cada uma com a sua própria cultura, né? Inclusive o pessoal da Dragão Brasil, quando criou o cenário, ele pensou no povo asiático, no povo das montanhas,
na Ilha das Bestas, etc e tal. É um cenário de temática ampla usando fantasia medieval. Ele não restringiu. Para vocês entenderem melhor, a gente vai mostrar, eu vou falar sobre o segundo tipo de temática, que é o cenário de temática restrita. Neste tipo de cenário, o narrador fica restrito ao tema do cenário apenas. Isso ocorre muito quando você quer fazer uma adaptação, filmes de anime. Você não dá aquela... O jogador já vai ter ciência que ele não vai ter aquela liberdade para criar qualquer coisa. Street Fighter, Storyteller, é um cenário de temática restrita, adaptado do anime, né? Se você jogar usar Yu Hakusho, como eu já fiz, Yu Hakusho baseado para Storyteller, mano, tu vai ser um yokai, tu vai ser um detetive sobrenatural, ou um humano, só. Então ele te restringe. Basicamente, é você usar um cenário pronto ou criar um. Tu pode falar dessa forma. Restrito. Yasmin, me dá um exemplo de temática ampla e outro de restrito atualmente. Eu acho que Star Wars é um exemplo. É um baita de um exemplo de temática ampla. Aí você pega, por exemplo, um cenário como é do nosso amigo Alan Nascimento, é um dos nossos narradores aí da RPG for Friends. Abraço pro nosso amigo Alan, ele narra Game of Thrones. É um cenário de temática restrita, porque basicamente o cara que vai jogar Game of Thrones, ele espera o que ele vê na série. Você precisa escolher qual é o tipo da temática do teu cenário. Já tem um enredo, aquele pano de fundo, aquela raiz, já escolheu que se vai ser steampunk, pós-apocalíptico ou atual. Agora... vai ser restrito ou vai ser amplo? Avisa, se for amplo, vai dar muito trabalho. Esteja preparado para batalhar. Tem uma contribuição aqui pro vídeo que... Pode falar. Quando aconteceu uma saída de mestre, a qual eu peguei o Tormenta RPG para substituir, todo mundo esperava continuar o Tormenta RPG, só que o Tormenta RPG eu ainda tô... É uma coisa que eu ainda tô entendendo a temática dele. A minha cabeça é muito devincista. Aí o pessoal ficava sempre falando nisso, ele ficava um pouco aquela pressãozinha. Aí eu já tinha uma ideia de como trabalhar o meu Tormenta D20 System. Aí eu utilizei uma ideia que eu já tinha muito tempo na minha cabeça. Qual foi a minha ideia? Foi que, gente, eu botei no WhatsApp, é isso aqui que eu libero como raça e classe. Todas as raças conhecidas possíveis que existiam em RPG, todas as classes possíveis que existiam, desde do simples mago ao Jedi, tudo isso em Tormenta. Jogou tudo liquidificador. Joguei. Formou-se uma Medusa Ladina. Formou-se... Uma Medusa Ladina. Uma Medusa Ladina que é da Nika. Por favor. Um vampiro. Meio vampiro da Phyllis. Vampiro. Tem um elfo da guerra. Um elfo do mar, clérigo do grande oceano que vive andando pelado. Um licântropo meio serpente. Bardo. Um meio gênio dobrador da água. Quando eu liberei aquilo, o pessoal pirou. Não, dane-se Tormenta RPG, eu quero isso. Tem uma Claymore no jogo. Da Nika, da Dainha. Quando eu permiti essa temática ampla, tipo assim, é porque eu tenho revistas, eu tenho livros, eu leio, de vez em quando eu tô sempre lendo. Tô sempre vendo alguma coisa no computador, então quando eu permiti, eu tinha ciência, não, o que eles pegaram eu vou ter que me virar. E o legal é que o que eles pegarem é aquilo que eu vou poder seguir no universo, porque a partir do momento que ela pegou Claymore, então beleza, vai ter todo aquele universo do Claymore, vai ter as criaturas do Claymore. Existe o cenário simples, possui poucos elementos já estabelecidos ou criados pelo narrador. Ele é mais aberto, deixando que o mestre improvise certos detalhes. Eu não vou nem terminar de ler agora, isso aí eu vou colocar os slides no vídeo, né? Aí vocês pausem e leiam tudo, tá? Gente, aí o cara pergunta, não, peraí, esse cenário simples não parece ser o cenário amplo e tal, né? Da temática ampla, não é a mesma coisa. Por quê? O cenário simples, ele é aquele que as coisas vão acontecendo e sendo determinadas de acordo com as ações dos jogadores e o tanto que eles conseguiram explorar o cenário. É o improviso. Por quê? Olha só, o cenário detalhado, ele é o cenário que o mestre já se deu ao trabalho de dizer assim, ó, ei, naquela cidade vizinha lá, tem a religião própria deles, eles têm um código de leis próprio e tal. Então, todas essas coisinhas é quando você define a política da cidade, a economia. Aquela cidade, aquela cidade lá é uma cidade portuária, é uma cidade litorânea. Então lá, você vai encontrar piratas, você vai encontrar jogos de azar, guildas, etc, etc, etc. Então, você já define toda a moeda que é usada, quais são os deuses que são adorados. Então, já está tudo pronto. O narrador,
o mestre, ele já se deu o trabalho de criar todos os pormenores, né? Não é uma coisa que vai acontecendo e vai sendo improvisada. Essa é a diferença entre um cenário simples e um cenário detalhado. Quer o caminho mais fácil? Vai para o simples. Quer um cenário detalhado? Ralação. Bom, aí também tem as versões de cenário. Você vai trabalhar com cenários com a versão real ou vai trabalhar com uma versão fantasiosa? Vamos partir para uma versão real. Isso é muito fácil de escolher. Ou seja, vai ser o nosso mundo real ou vai ser um mundo fantástico, né? Não é só isso. Quando eu falo versão real, vai ter magias? Não vai. Se aplicam as leis da física no seu cenário, né? Então essa é a versão fantasiosa, a versão real. Eu acho que eu faria uma mistura de real e fantasioso. Faria um meio termo, justamente até onde o real iria bloquear o fantasioso e até onde o fantasioso iria influenciar o real. Um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Olha, no cenário real, a base é o nosso mundo, a nossa história. Ou seja, o planeta e a história dos seres humanos. O complicado, eu acho que quando você tá trabalhando num cenário real, é fácil. Tipo assim, eu tô jogando em Manaus, os players já entendem onde é que eles estão jogando. Ou eu tô jogando na Espanha. Isso. Eu jogo no Google, eu tô na Espanha. Eu tô jogando um jogo que eu ainda não joguei, mas tenho muita vontade de jogar depois que eu descobri, que é Lobisomem do Velho Oeste, né? Que tem o Vampiro da Era das Trevas, fizeram o Lobisomem do Velho Oeste. Cara, eu quero muito jogar isso um dia. Aí o que tu imagina? Tá, tem lobisomens, eu sei como é que são lobisomens. Tem o Velho Oeste, eu sei como é que foi o Oeste americano. Você tem uma noção do que é aquilo. O ruim do mundo, né, entre aspas, do mundo imaginário, é que tipo, você tá indo jogar aquilo ali e tipo, mas como é que funciona o negócio aqui? Quais são as regras desse cenário que a gente está jogando? Você não tem uma base muita para entender aquela fantasia, se ela é uma fantasia que o mestre está criando. Sim. Isso eu acho que é meio mais complicado de você entender o que vale e o que não vale no cenário. Quando eu falo versão fantasiosa e uma versão real, eu não estou falando dos personagens fantásticos que existem no mundo que você está criando, no cenário que você está criando. Eu estou falando literalmente de você usar o nosso mundo humano que a gente conhece, nosso planeta Terra e a história dele, ou criar uma coisa totalmente fora daquilo, por exemplo, Tormenta, Atom, entendeu? Porque se você, por exemplo, Vampira Máscara, que usa o nosso mundo, a nossa sociedade, o nosso planeta, mas tem criaturas fantásticas, mas você sabe que mundo é esse, você sabe que a maior cordilheira do mundo é a dos Andes, você sabe que o maior rio do mundo é o Amazonas, você sabe que no Egito tem pirâmide, e você sabe que houve uma segunda guerra, uma primeira guerra, uma guerra fria. Você já sabe os fatos históricos, você já está ambientado com o cenário. Se você for lá pro norte e o centro da África, você vai achar muitos desertos. Você sabe que se você vir para a Amazônia, você vai achar muita selva. Você sabe que se for para os polos, vai ser um ambiente ártico inabitável, etc e tal, né? Não é fantasioso, mas não deixa de ter criaturas fantásticas. Vamos no Storyteller, os vampiros, os changelings, os lupinos, enfim, os magos. Então essa é a diferença entre uma versão real e uma versão fantasiosa. Se você for criar uma versão fantasiosa, de um mundo fantasioso, você vai ter que se preocupar com várias coisas, por exemplo, geografia, relevo, nichos ecológicos e ambientais, né? Habitats, como é que funciona as culturas que vai ter lá e a história desse local. Vai ser que nem como o Flávio falou, uma espécie de logo após o Gênesis, onde os personagens vão criar toda ou vai ter algo anterior. Novamente, vou usar o Game of Thrones. Começou o Game of Thrones ali, mas já existiu uma história do Rei Louco, os outros reis, os dragões que tinham antes dos 3 da Daenerys. Já existiu uma história, né? Então tudo isso você vai ter que pensar. Essa é a diferença da versão real e da fantasiosa. Os cenários antigos, eles são mais complicados de se narrar, pois apesar de existirem livros de história ou registro, nenhum de nós viveu nessa era medieval, por exemplo. O que sabemos se restringe às nossas pesquisas. Logo, narrar com coerência exige um certo conhecimento da história. Por isso, pesquisas são necessárias para esse tipo de cenário. Então, não é porque o cenário é real que ele é mais fácil. Não é.
Se empolgue com o seu cenário, goste do que você faz, se empolga com aquilo, esse é o básico. Escolha alguma coisa que você goste, tudo vai ficar muito mais fácil. Não adianta apresentar um cenário novo se você, como mestre, não está empolgado com ele. A segunda dica é: faça o dever de casa. Por que fazer o seu dever de casa? Sim, mestrar é ralação. Uma das maiores causas de fracasso na introdução de cenários e RPGs novos é não entender direito a proposta do cenário que você está querendo introduzir. Lembra quando a gente falou sobre o núcleo, sobre a raiz, o enredo? Seja específico. Se à primeira vista ali dos jogadores aquela coisa toda parecer sem pé nem cabeça e continuar assim por algum tempo, aquela empolgação inicial vai brochar. Então, faça o dever de casa. Tem muito narrador que é muito bom de improviso. Legal, o cara é bom de improvisar, de criar as coisas na hora. Mas, mano, uma hora vai dar jaca. Não custa você preparar as suas crônicas antes, as suas aventuras antes. Faça o seu dever de casa direitinho. Se mesmo depois de ler você não estiver entendendo o seu cenário, imagina teus jogadores que vão se basear apenas nas suas descrições. Então na tua cabeça aquilo dali pode estar fazendo muito sentido. Pô, mas na hora H, velho, ninguém tá entendendo nada, nem pra onde vai, nem qual é o foco, o objetivo. Então faça o dever de casa. A terceira dica que eu dou é feedback. Olha, gente, isso aí se aplica até no mundo corporativo, sabia, cara? Terminou Feedback. a partida, conversa com os caras. Sim, cara. Olha só. Fala que depois de cada sessão de jogo, sonde os seus jogadores, pergunte o que eles estão achando, se estão realmente se envolvendo com aquilo. Então é importante você escutar de cada um, porque na boa, o cenário é criado para ser jogado. Então ninguém melhor do que os jogadores para avaliar se você está indo no caminho certo ou não. Peça feedback, escute os seus jogadores. Lucas, já participou de alguma mesa, em algum momento que tu sentiu que faltou isso aí? Que tu tinha vontade de chegar pro narrador e dizer: pô, velho, sério, tá uma merda isso aqui, cara. Porra, não tô gostando. Só uma mesa, um tempinho, pois coisas aconteceram. A primeira coisa que começa, eu consegui um dragão naquela mesa. Sabe um dragão? Porra! Sabe o que é Como ter um assim? dragão? Eu consegui um dragão, Eu consegui cara. um dragão. Mas era o dragão bebê? Que porra era essa? Ele era cara? jovem, já dava pra montar nele e tal. Dragão. Domesticou. Domestiquei, dragão vermelho, sabe? A gente derrubou ele. Vermelho. Tá. Sabe que é o cromático, que é o maior de todos, né, mano? Se tu pegou um ele. dragão vermelho, deu alguma zica, velho? Não deu. Aí que tá. Mas eu não conseguia, por causa do mestre, nunca tá com aquele dragão. Nunca. Cara, tá, tu tinha uma Ferrari. Eu tinha uma Ferrari. E tu não podia dirigir a Ferrari. Não. Funcionava mais ou menos assim. Às vezes, o que eu fiz com... Sério, era uma semana mais ou menos que meu personagem, um mês que meu personagem Não, tinha velho, o tá errado dragão, isso tá aí, entendendo? Eu andava com o dragão assim. Primeira coisa, peguei o dragão. Beleza, voei com o dragão até ali, ensinei o meu dragão a ficar quieto. Ensinei o meu dragão a não atacar meus amigos. Beleza? Top, bacana. Passou um tempo. Aí é o seguinte, a gente teve que receber uma missão em que a gente tinha que fazer uma coisa e eu queria usar o meu dragão. Só que porque o rei não estava lá, eu não podia tirar meu dragão de onde ele estava. Não, velho. Aí eu não pude, sabe, eu passei mais umas 4, 5, 6 mesas sem utilizar o... Eu tenho dragão, eu não posso utilizar meu dragão. Eu tenho minha Ferrari, eu não posso andar de Ferrari. E fiquei muito feliz de ter conseguido uma façanha, é um dragão vermelho. Tu jogava de quê? Entendeu? Velho? De anão. Eu era um anão clérigo. Eu não faço ideia de quem é esse narrador, mas assim, enfim, seja lá quem for esse narrador, se ele estiver escutando e se identificar com essa história, se você dá um presente pro cara, não faça isso com o seu jogador. Deixa de usar, cara. Então, tá mais do que feedback. Então faltou, feedback. Você precisa escutar os seus jogadores. Mas enfim, até agora eu não presenciei de um narrador não escutar o jogador. Uma coisa que eu gostei muito foi de ver que tu leu os nossos backgrounds e tu preparou coisas pra gente. Isso pra mim foi muito foda, muito mesmo. No caso, eu senti que isso aí foi um feedback teu pra gente. Tu leu o que a gente escreveu e tu quis fazer algo especial. Eu achei isso muito legal mesmo. Eu adoro ler o background porque ela tá me poupando um monte de trabalho, cara. Ela tá me dando ganchos.
Ela tá me dando ideias que vão enriquecer, enfeitar o meu cenário, velho, a minha crônica. E ainda de quebra, de bônus, eu ainda vou dar essa satisfação pra ela de ter a história dela fazendo parte do cenário que eu criei. O narrador que não usa o feedback do seu jogador, seja ele conversando sobre a partida, seja ele lendo o background do jogador, tá perdendo tempo, velho. Ele tá criando trabalho para ele mesmo e, consequentemente, lá na frente, ele tá criando um monstro que vai engolir ele mesmo, que vai ser a insatisfação total e completa dos seus jogadores. Se tu for um narrador que tu não quer manter uma assiduidade na tua mesa, tá valendo, você tá tendo muito sucesso nisso. Concluindo o nosso treino de hoje, existem milhares de cenários prontos a utilizar, mas se você tem inspiração suficiente e dispõe de tempo, crie seu próprio cenário. Deixe a sua imaginação fluir. Não tenha medo, ouse se arriscar. É trabalhoso, é cansativo, mas existem pouquíssimas experiências como mestre que compensem mais do que ter seu próprio cenário caindo no gosto dos jogadores. Mais uma vez, galera, obrigado por ter vindo. Amigos do YouTube, tchau!